Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Um grande abraço para você que está ligado com a gente. Quarta-feira, hoje, 11 de agosto de 2021. Eu sou o Anderson Dilkin e nós vamos de imediato às manchetes do programa de hoje. Pesquisadores desenvolvem equipamento para capturar coronavírus. Governo lança estratégia para combate à obesidade infantil. Elcio Bruno nega envolvimento em irregularidade na compra de vacina. IBGE prevê safra recorde de 256,1 milhões de toneladas em 2021. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal do Brasil, que está começando. Pesquisadores do Instituto de Biologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro desenvolveram um equipamento para capturar e medir a carga de coronavírus em diversos ambientes a partir de aerossóis presentes na atmosfera. A finalidade é fornecer informações mais precisas sobre a concentração de SARS-CoV-2 e a capacidade de contágio. De acordo com o coordenador do projeto, o biofísico Heitor Evangelista, a maioria das pesquisas sobre risco de contágio está baseada em modelos teóricos. O equipamento, batizado de Coronatrap, passa pelos últimos ajustes para facilitar seu deslocamento. Os vírus capturados, eles são armazenados em um recipiente, de cor âmbar chamado Bioflask e mantidos em baixas temperaturas para que não se degradem, né? Um dos grandes desafios para a realização das medições é a enorme sensibilidade do coronavírus à degradação ambiental. Então, ao lado do professor César Amaral, 4 pesquisadores, sendo 1 mestrando e 3 graduandos, deram início ao projeto logo no começo da pandemia. Segundo Evangelista, a baixa probabilidade de contágio nas atividades ao ar livre, com distanciamento entre pessoas, deve ser confirmada pelos testes que estão sendo realizados. O biofísico acrescentou que a equipe identificou uma grande diferença entre a quantidade de vírus em ambientes fechados e abertos. Enquanto ao ar livre o Coronatrap fica praticamente sem vírus e em determinados locais fechados com aglomerações com os ambientes de baixa intensidade e ar-condicionado, a coleta pode ser expressiva. No entanto, é preciso realizar mais medições para que tenhamos certeza do que está faltando fazer quanto às medidas de prevenção do contágio, disse Evangelista. O desenvolvimento do projeto conta com financiamento da segunda chamada emergencial de projetos para combater os efeitos da Covid-19, lançado pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, após o início da pandemia. Jornal do Brasil. Este é o Jornal do Brasil, seguimos no seu rádio com as principais notícias do Brasil e do mundo. O Ministério da Saúde lançou ontem Estratégia Nacional para combater a obesidade infantil e campanha educativa sobre o tema. As iniciativas pretendem promover a alimentação saudável entre crianças e adolescentes. A Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, Proteja, disponibilizará recursos a municípios para o desenvolvimento de ações de combate ao problema e promoção de hábitos saudáveis. Na primeira etapa, poderão aderir até 1.000 prefeituras. A participação do programa implicará o compromisso de implantar uma série de iniciativas como a vigilância ambiental, ou melhor, alimentar e nutricional, com mapeamento da situação das crianças e adolescentes na cidade e campanhas de comunicação para discutir com a sociedade a importância de hábitos mais saudáveis. Também estão previstas entre as ações da estratégia a formação de equipes de saúde para lidar com as crianças e adolescentes do município e a articulação com a comunidade para que as recomendações para evitar a obesidade infantil sejam acolhidas no cotidiano, melhor dizendo, né, das famílias. Serão disponibilizados 90 milhões de reais. A campanha de prevenção e atenção à obesidade infantil de 2021 terá como foco a produção ou a promoção, né, do consumo de alimentos in natura e a redução do consumo de comida ultraprocessada ou comidas ultraprocessadas, né? As peças de campanha também chamam a atenção para a importância de realizar atividades físicas desde os primeiros anos de vida, sejam elas nas brincadeiras, atividades lúdicas ou na prática de esportes. A campanha também mira o grande tempo que crianças e adolescentes passam em frente a telas, assistindo à TV, interagindo pelos smartphones ou utilizando apps em computadores e tablets. Segundo dados do Ministério da Saúde, atualmente há 6,4 milhões
milhões de crianças com até 10 anos com excesso de peso e 3,1 milhões de crianças nessa faixa etária com obesidade. Na faixa de até 5 anos, o índice é de 15,9%, enquanto na de 5 a 9 é de 31,8%. Entre os adolescentes, nós temos 11 milhões de indivíduos com excesso de peso e 4,1 milhões com obesidade. Um índice total de 31,9%. Jornal do Brasil. Eu sou o Anderson Dilkin e sigo no seu rádio, agradecendo sempre a sua companhia no Jornal do Brasil. O presidente do Instituto Força Brasil, militar da reserva Elcio Bruno de Almeida, negou ontem à Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia do Senado, qualquer irregularidade na reunião que serviu para negociar compra de vacinas por meio da Davatt com o Ministério da Saúde em 12 de março de 2021. Apontado como responsável pela aproximação entre a Davatt e o Ministério da Saúde, o tenente-coronel foi convocado pela comissão depois de ter participado de conversas em que foram discutidas ofertas de vacinas e ter sido alvo da CPI das fake news do Congresso. Sobre a reunião do dia 12 de março entre o Ministério da Saúde, ou no Ministério da Saúde, né, da qual participaram também representantes da Davatt, empresa que tentou vender vacinas sem ser representante da fabricante, Elcio Bruno afirmou que aceitou compartilhar a data que tinha na agência ou na agenda do Ministério com a Davatt a pedido do reverendo Hamilton Gomes de Paula, presidente da organização não governamental ONG Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Aos senadores, o depoente disse que fez uma pesquisa na internet sobre a empresa que na ocasião não encontrou nada e que a desabonasse, né? Segundo o militar, somente nessa reunião conheceu os representantes da Davatt, Cristiano Carvalho e Luiz Paulo Domenguete. A intenção dele no encontro, destacou, era acelerar a venda de vacinas para o mercado privado, apesar da impossibilidade legislativa disso à época. O militar da reserva também ressaltou que jamais participou de qualquer reunião ou encontro no qual teria sido oferecida ou solicitada vantagem indevida por quem quer que seja para a compra de imunizantes. O depoente acrescentou ainda que nunca esteve presente em qualquer jantar com Domenguete, muito menos no que teria ocorrido em 25 de fevereiro no restaurante Vasto, em Brasília. A CPI investiga se nessa ocasião teria sido pedida pelo então diretor de logística do Ministério, Roberto Dias, propina de $1 por dose comprada, sobre 400 milhões de doses da vacina da Oxford AstraZeneca que estavam sendo oferecidas pela Davatt ao Ministério da Saúde. Dias nega a acusação. Elcio Bruno negou à CPI ter feito negócios com Roberto Dias, assim como conhecer o ex-assessor do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco, que estava no jantar em que teria havido o suposto pedido de propina. O depoente destacou ainda que nunca teve proximidade com o então secretário executivo da pasta, Coronel Elcio Franco. Jornal do Brasil. Seguimos no seu rádio com o Jornal do Brasil nesta quarta-feira. Até o fim deste ano, a safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas deve totalizar 256,1 milhões de toneladas, de acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado na terça-feira pelo IBGE. Apesar da redução pelo quarto mês seguido, na estimativa, o número mantém um nível recorde, né, ficando 0,8% acima da safra de 2020, que já havia sido recorde, com a produção de 254,1 milhões de toneladas. Segundo o gerente da pesquisa, Carlos Barradas, a produtividade das lavouras de milho foi afetada pelo plantio tardio da segunda safra e pela falta de chuvas durante o ciclo da cultura, uma das principais commodities da agricultura brasileira. Somados, o milho, a soja e o arroz representam 92,4% da safra brasileira. Conforme os dados do IBGE, a estimativa de produção de milho caiu 3,6%, passando para 91,6 milhões de toneladas. O número é 11,3% inferior ao de 2020, apesar do aumento de 6,6% na área plantada. A colheita da soja já foi concluída e apresentou o melhor resultado na série histórica do levantamento do IBGE, totalizando 133,4 milhões de toneladas. A produção ficou 9,8% acima da de 2020, com mais 11,9 milhões de toneladas que a do ano passado. O bom resultado da soja foi puxado pela recuperação do Rio Grande do Sul, que passou por uma estiagem em 2020 e neste ano cresceu 80,5%
2,6%, com a produção recorde de 20,43 milhões de toneladas. Com isso, o estado passou a ser o segundo maior produtor do grão, ultrapassando o Paraná, que teve a produção reduzida em 4,7% este ano por causa da falta de chuvas. Também foram afetados por fatores climáticos e tiveram redução no rendimento médio da lavoura de soja os estados de Mato Grosso, menos 3,5%, e Goiás, menos 2,4%. A Bahia registrou a maior produtividade média do Brasil para o grão, com 4.020 quilos por hectare. Para o arroz, a estimativa ficou em 11,5 milhões de toneladas em julho, aumento de 2,6% em relação ao mês anterior e 4,1% mais do que na safra de 2020. Segundo Barradas, a produção pode ajudar a equilibrar o preço do grão, que teve aumento acentuado no ano passado. Já a estimativa para o feijão foi reduzida em 1,6%, permanecendo 0,5% acima do produzido no ano passado. Vamos falar de esporte? Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. E o novo diamante em Paris. Foi assim que o PSG anunciou oficialmente ele, o ET, o diferenciado, Lionel Messi, como novo reforço do clube. O argentino eleito o melhor jogador do mundo 6 vezes teve sua contratação confirmada pelos parisienses no fim da tarde de ontem, meio da noite na França, após uma negociação breve que foi fechada nas últimas horas. O astro chega com um contrato de 2 anos até 2023, renovável por mais um. Estou ansioso para começar um novo capítulo na minha carreira em Paris. O clube e a sua visão estão em perfeita harmonia com as minhas ambições, conheço os talentosos jogadores e a comissão técnica. Estou determinado a construir junto a eles algo grande para o clube. Os torcedores, não vejo a hora de pisar no gramado do Parque dos Príncipes, declarou Messi em comunicado oficial do PSG. O Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Olímpia hoje, no Paraguai, pelas quartas da Libertadores. Rodrigo Caio segue fora do time por causa do trabalho de reequilíbrio, melhor dizendo, muscular, e Pedro, que teve um entorse no tornozelo esquerdo contra o Inter, também não viaja. A provável escalação: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz, Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Fica por aqui o Placar Esportivo e o Jornal do Brasil. Grande abraço a todos e até amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil.